Olá! Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes nós desistimos de tantas coisas nessa vida. Mas eu não sei se você sabe, Deus não desiste de acreditar em mim e em você. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Então acompanhe todo esse vídeo e seja muito abençoado. Em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 16, a Bíblia narra a história de Elias. Elias agora se depara com um novo desafio em sua vida. Ele, que tinha sido muito usado por Deus e que Deus tinha operado de forma maravilhosa, agora ele é ameaçado pela rainha Jezabel. Jezabel, que era uma mulher terrível e que todos já conheciam da sua fama, não gosta do que Elias tinha feito. Ele tinha matado os profetas de Baal no Monte Carmelo e então aquela rainha faz a ameaça dizendo a Elias: olha, fica você sabendo que eu vou mandar matar você. Elias então, diante dessa ameaça, ele fica profundamente abalado. A Bíblia conta lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de geísta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, cansei, em outras palavras, eu não quero mais viver, eu estou cansado diante de tantos problemas e diante dessas ameaças agora que essa mulher venha me fazer. Eu não quero mais fugir, em outras palavras, eu não quero mais tentar lutar contra ninguém, eu quero para mim a morte. É interessante perceber que Elias ali se vê numa situação onde ele já tinha desistido de tudo. E é curioso perceber que a história de Elias, ela se assemelha não só a outros homens de Deus, mas a mim e a você. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e fica muito claro para mim e fica muito claro para você que gosta e quer aprender mais com a Bíblia, como Deus, Ele não desiste da gente. A história de Elias é a história de um homem que Deus tinha feito tantas coisas, milagres com Elias, era mato. Toda hora Elias via um milagre, toda hora Elias via como Deus podia usar um homem. Esse homem chamado Elias tinha experimentado milagres de ser sustentado por animais que vinham do céu. Elias tinha sido usado por Deus e tinha visto milagres que homem talvez nenhum, nem eu, nem você ainda experimentamos. Mas agora Elias se vê no fundo do poço, no qual ele pede para si a morte. Talvez não exista uma coisa tão triste como alguém não querer mais viver. E foi exatamente isso que Elias fez. Elias não queria mais viver. E a Bíblia então começa narrando a história do verso 1 até o verso 16, como Deus ouve Elias e como Deus trata Elias. E eu quero hoje destacar algumas coisas para você que está assistindo esse vídeo e que tem tudo a ver com esse tema: Deus não desiste de acreditar em mim, Deus não desiste de acreditar em você. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto aqui é que, apesar de Elias ser um homem cheio de Deus, de ter experiências maravilhosas com Deus, Elias também sofreu. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Todas as pessoas passam por momentos difíceis em sua vida que querem desistir. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e dizendo assim: nossa, eu pensei que eu era o único. Ou às vezes você até sabe disso, mas muitas vezes nós achamos que nós somos o único. Olhamos para as redes sociais, para o Instagram, no Facebook e contemplamos pessoas ali fazendo viagens incríveis, rindo, sorrindo, e a gente diz: nossa, olha como a minha vida está ruim, olha como a vida dessa pessoa é boa, só eu que estou passando por essa luta. E eu queria te dizer que a partir da história de Elias, que você não é o único. Elias, um homem que experimentou tantos milagres, ele também passou por momentos difíceis.
Isso é um alento para o nosso coração, isso é um refrigério para a nossa alma, que muitas vezes quer acreditar que nós não passamos por problemas. Em tempos onde as pessoas muitas vezes pregam e dão um discurso de que as pessoas não enfrentam problema, eu e você precisamos aprender que no mundo nós passamos aflição. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que Deus nos conhece e sabe que nós vivemos momentos difíceis. Quando nós lemos o texto, e eu não vou ler aqui, mas eu quero desafiar você a ler em casa, quando você começa a ler esse texto, você vai reparar que o próprio Deus dá ouvidos a Elias, dá ouvidos à reclamação de Elias, dá ouvidos ao coração de Elias. E Elias então diz para Deus assim, ele diz: tenho sido muito zeloso, verso 10 do capítulo 19, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou agora e estão procurando matar-me. Repare que Elias fala tudo que está no coração, e é exatamente o que Deus quer de mim e de você quando nós estamos sentindo isso. Nós muitas vezes que achamos que não dá mais, que temos que desistir, que chega de lutar, chega de tentar. Eu não estou falando só para você que quer muitas vezes tentar contra a sua vida. Em tantas coisas na nossa vida nós desistimos dos filhos, do casamento, desistimos de um sonho, desistimos às vezes do ministério, desistimos de sermos liderados, desistimos da igreja. Deus te chama a se abrir com Ele e abrir o seu coração para que Ele possa ouvir a voz do seu coração, para que você saiba que Ele quer te ouvir porque você é importante. A terceira coisa que esse texto nos ensina e que nos estimula muito a entender que Deus não desiste de nós é que a partir do verso 16 você vai reparar que Deus, e nós podemos também, você pode ler até o verso 19, você vai ver o cuidado de Deus com Elias, mas ao mesmo tempo Deus estimulando a Elias a voltar a cumprir e a fazer o seu ministério. Repare que no verso 16 e o verso 15, Deus disse a Elias: volte pelo deserto onde você veio e vá para o deserto de Damasco. E agora Elias é chamado por Deus a cumprir o seu ministério. Em outras palavras, talvez se fosse eu, talvez se você estivesse no lugar de Deus, diria assim: que frescura, Elias, eu fiz tantas coisas com você, eu te usei tanto, e você está aí com esse choramingando, para com isso. Mas não, Deus conhece a angústia de Elias, Deus ouve Elias e por fim, Deus estimula a Elias a crescer e a voltar a fazer o que ele fazia antes. Isso que nos ensina que Deus não desiste de nós. Talvez homens, mulheres, pessoas que você tanto amava desistiram de você, mas eu quero te dizer algo: Deus não desiste de acreditar em você. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus jamais desistiu de você. Assim como Ele fez com Elias, Ele hoje diz para você: eu não desisto de você. E note que não foi só com Elias, não foi o que Ele fez com Jonas, não foi o que Ele fez com Davi, não foi o que Ele fez com Abraão, não foi o que Ele fez com Pedro e não foi o que Ele fez com Paulo. E é assim que Deus faz com você. Deus não desiste de você, mesmo que você tenha ouvido tantas vezes pessoas que disseram o contrário para você. Eu digo para você, à luz desse texto, Deus não desiste de acreditar em você. Por isso, levante-se e creia que existe um Deus que te ama tanto e que Ele jamais desistiu de você. Hoje, nós estamos aprendendo com a Bíblia e a Bíblia nos mostra algo lindo, que todos os dias, ao levantar da nossa cama, nós precisamos ouvir: Ele não desiste de acreditar em mim. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que ela possa se tornar vida para o dia de hoje, para o dia de amanhã e para todos os dias na sua vida, no nome de Jesus. Aprenda com a Bíblia. Isso é o que Deus quer falar com você hoje.